Meus nobres, bom dia. Nós estamos aqui na TV Barueri, onde o maior privilégio de eu poder ter as portas abertas do meu amigo Randall. Quero te agradecer, meu amigo, pelo privilégio, pela oportunidade de poder trazer pessoas da minha alta relevância, da minha rede de credibilidade, para que a gente possa fazer nesse Papo Nobre, que é o nome do nosso programa, e hoje com uma estreia especial, fazer com que você, nosso seguidor, telespectador, a pessoa que nos acompanha, seja o maior e o mais importante beneficiado com as histórias que nós vamos ouvir, com aquilo que ele tem para nos agregar diante dos desafios que foram superados. Então o Papo Nobre ele nasceu com esse intuito, fazer com que você que está em casa ou em qualquer outro lugar que está vendo ou que ainda vai assistir esse programa possa ser beneficiado, sabendo que as histórias que nós vamos ouvir são desafios que foram superados. E isso tornou essas pessoas relevantes para mim, ao ponto de que os resultados deles falem por eles por si só. Então quero agradecer imensamente a toda a equipe da TV Barueri que nos proporcionou esse momento. E hoje nós vamos estrear com as primícias. Primícia significa o primeiro sacrifício, a primeira oferta, o primeiro beneficiado, com meu amigo Laércio. Seja muito bem-vindo, meu irmão, ao nosso Papo Nobre. E eu queria que você se apresentasse para os nossos amigos. Onete, muito prazer estar aqui. É uma honra estar fazendo parte dessa primícia. Eu quero dizer para você que está nos acompanhando que o Papo Nobre é algo que nasceu do coração de Deus para o seu coração. É algo que vai trazer não só negócios, não só network, não só, como o Onete acabou de dizer, a rede de credibilidade dele. Ele vai trazer a essência daquilo que você necessita para o seu dia a dia. Onete, sou Laércio Silva, nasci na capital paulista, já rodei alguns estados do Brasil, só faltam 4 estados aí para me conhecer, né? Já fiz um grande tour aí através da educação e a minha história começa com a educação, Onete. Eu percebi desde de jovem, desde criança, que sem educação eu não conseguiria andar a lugar nenhum, porque eu nasci no bairro, Onete. Nós viemos, e eu posso dizer isso porque eu conheço a sua história, nós crescemos em cidades diferentes, em ambientes diferentes, mas dois improváveis. Com realidades iguais. Com realidades iguais, por quê? Família pobre, sem instrução, sem orientação, somos ali próximos da mesma idade, né? Somos contemporâneos, e eu percebi desde muito cedo que a educação era o único modo de eu mudar a minha realidade. Então eu cresci no bairro que na década de 90 era mais violento do que... Era mais perigoso você estar neste bairro, que é o bairro do Capão Redondo, do que na Guerra do Kuwait, cara. Caraca. Era algo assim, extremo, né? Hoje, graças a Deus e através da fé, da educação, o bairro ele mudou a sua estrutura, cresceu muito. Hoje já não moro mais lá, mas eu olhava aquela realidade e falava assim, não, tem que mudar. Eu tenho que sair daqui, eu não posso permanecer nesse lugar e ver a minha realidade. Eu não via o meu futuro ali. 90% das pessoas que eu conheço que eram daquele bairro ou estão em duas situações, ou mortas ou ainda estão lá. Mas eu sempre decidi, falei, não, eu não posso ficar aqui, eu quero ter uma qualidade de vida para minha família, quero ter uma qualidade de vida para mim, e por isso eu decidi em sair dali, e graças a Deus foi através da educação, a gente vai falar muito sobre isso, sobre educação, que eu vi essa oportunidade de mudar minha vida. Que legal, Laércio. Sabe o que é interessante? Você falou um ponto onde eu tive o privilégio de estar com um gatilho muito próximo, de que a educação e a fé, que na verdade a fé é uma educação, elas andam juntos. E você postou recentemente algo que me chamou a atenção, que foi quando você visitou Israel. Sim. Inclusive, oremos por Israel, sim, por conta de tudo que está acontecendo. E você mostrou uma foto muito antiga. E talvez aquele sonho de criança que estava só impregnado em você, um dia se tornou realizável por conta de duas coisas que é fundamentais. Eu queria que você explorasse um pouco essa parte do sonho, mas alinhado com a fé e com a educação. Exato. Eu sempre tive o sonho de visitar alguns lugares no mundo. Mas Israel, Jerusalém, sempre foi algo que ardeu no meu coração. E nessa postagem, eu não explanei tanto, mas quando eu estava lá,
eu tive o privilégio de contar, porque foi quando eu fiz 25 anos de batismo, que eu me batizei, foi muito próximo à data de quando eu fui ao Rio Jordão, batizar a minha esposa. Que legal. A minha esposa não era batizada ainda, então eu levei ela até Israel. Ela colocou uma condição, ela falou assim, eu me batizo, mas eu vou me batizar no Rio Jordão. Eu falei, meu Deus, agora tem que ir de toda vez. Mas quando eu era criança, Onete, a minha igreja, ela sempre teve um propósito e uma ligação com Israel muito grande. Então, todos os anos, os pastores vão até Israel. Vão ao Monte Sinai, ao Monte Moriá, ao Rio Jordão, vão a Jerusalém, vão em vários pontos de Israel, ali da Terra Prometida, para fazer os propósitos, levar o pedido de oração. Mas desde pequeno eu olhava aquilo e era engraçado por quê? Porque eu falava assim, eu quero estar lá. Eu não quero que o meu pedido vá, eu quero estar lá. E recentemente, agora em 2023, eu tive a oportunidade de estar em agosto. E a minha caravana foi uma das últimas aí, porque em setembro de 2023 foi quando iniciou aquele ataque covarde, né, que nós vimos ali dos povos ali do lado, ali da Cisjordânia, da faixa de Gaza, fizeram um ataque covarde e desde então não houve mais paz em Israel. E agora, recentemente, entrou aí a guerra contra o Irã. Então, ali foi uma oportunidade e, inclusive, semana passada eu encontrei o zelador do prédio onde eu tenho escritório lá em Santos, que fazia bastante tempo que a gente não se encontrava. E aí ele olhou para mim assim, rapaz, eu vejo a sua foto, eu fico lembrando como Deus foi bom com o Laércio, que levou ele lá, tirou em segurança e você está aqui para contar essa história. Então, como é que eu consegui chegar lá? Isso foi engraçado, porque já fazia muito tempo que eu estava planejando ir. Só que a passagem era muito cara. E não era uma passagem, não era só uma estadia. Eu tinha também o compromisso de levar a minha esposa. Honrar a palavra. Honrar a palavra dela. Honrar a palavra que levaria ela lá. E aí eu falei, meu Deus, aí eu fui e comecei a fazer cotação lá em 2021. Cotação, indo. Encontrei uma passagem muito barata para ir para os Estados Unidos, que também era um sonho de realizar. A minha esposa já tinha ido, todo mundo já tinha ido, só eu que não. Eu falei, não, dessa vez eu vou. Eu fui e eu estava em Nova York, quando um amigo me ligou, Laércio, tem uma oportunidade para você, mas tem que pagar hoje à vista, desse jeito, assim, assim, assado. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou arrumar? E nem era gatilho de escassez. Não. Foi assim, cara. Ele falou assim, ó, cara, tem 6 vagas. Eu tô segurando 2 para você, não, segura 3. Porque eu sabia que a minha cunhada também gostaria de ir. E aí liguei para ela, ó, vamos assim, assado, vamos dar um jeito, pá. Conseguimos o recurso e graças a Deus realizamos esse sonho aí, como outros que a gente conseguiu realizar, mas esse de longe é o maior presente que eu tive de estar ali, andar na Terra Santa, orar no Muro das Lamentações, ver a minha esposa nascer de novo. Isso, assim, eu até arrepio porque não tem preço. Não tem preço. Eu e a Karina nos conhecemos desde os 9 anos de idade. Nossa. Então, ver essa mudança, né, essa atitude, não, eu quero me batizar, mas tem que ser lá, é o meu sonho, e eu incomodei Deus, cara. Incomodei Deus até ele me dar essa oportunidade de realizar não só esse sonho dela, mas como eu disse, era o meu sonho também. Que legal. Cara, você falou 2 coisas que é muito importante e a gente vai se aprofundar agora. Quando você fala que o ambiente, ele te molda, a gente não tem noção do nível de profundidade aonde isso pode te levar. Sim. Porque a fé, na verdade, a gente precisa deixar muito claro, a fé é uma crença naquilo que a gente não vê. Sim. Mas tem certeza que vai acontecer. Que anda e caminha, na minha percepção, Les, no mesmo ladinho, numa bifurcação em Y com medo. Porque o medo também é uma fé, só que é uma fé negativa. Exato. O ambiente te moldou, porque o estímulo de os pastores levarem todo ano as orações das pessoas fez, na verdade, um incômodo em você, mas a semente da fé. Porque ou a situação ela vai te gerar um incômodo, ou ela vai gerar um acômodo. Ou te acomoda ou te incomoda. Exato. Nesse caso, te incomodou.
E você acreditou que seria possível. Só que para exercitar a fé não é tão simples. E aí eu queria que você discorresse um pouco e aprofundasse, porque assim, leva um tempo, não foi assim, eu era criança, eu Uma sonhei e jornada de realizou. quase, 20 anos. Exatamente. O que fez com que a fé fosse alimentada ao ponto dessa tal ligação, que algumas pessoas vão chamar de sorte, de repente chegar para Aquele você? momento, aquela realização. O que a gente estava até falando aqui, o que você acabou de trazer, a ambiência. O ambiente, como eu iniciei dizendo aqui, o ambiente que eu cresci não era um ambiente bom. Então, olha como eram dois pilares. Meu pai tinha um bar no Nossa. centro do Capão Redondo. Imagina o tipo de pessoas que iam lá. E eu cresci nesse ambiente. Mas ao mesmo tempo, eu também cresci no ambiente da igreja. Porque a minha mãe me levava para a igreja. E vou falar isso. Quantas vezes a gente não foi para a igreja fedendo a cerveja? Porque o meu pai dava um banho, não só na minha mãe, em mim também, Porque ia de pra igreja. cerveja, porque a gente ia para a igreja. Nossa. Então ele virava a caneca de cerveja na nossa cabeça, vai lá, pastor, te cheirar agora. Falava para minha mãe, agredia minha mãe. Eu amo meu pai, tenho um amor muito grande, mas não é uma ferida, é uma experiência que nós passamos. Então Sim. eu tinha essas duas, eu tive a escolha, Onete, a escolha, qual ambiente eu quero estar? No ambiente onde se busca paz ou um ambiente de prostituição, violência, drogas, né? Porque nesse ambiente eu vi pessoas tomando tiro, facada, briga, drogas, e isso desde de pequeno. Nesse ambiente eu convivi até os meus 12 anos de idade. Tem foto eu dormindo debaixo do balcão do bar. Nossa. Tinha um caixotinho lá onde No teu colocava lá o cantinho. cantinho do menino lá para dormir. Mas também eu tenho memórias maravilhosas do ambiente que eu estava na igreja. Então eu tive essa escolha. Quando eu fui me tornando adulto, você falou da educação, o ambiente dentro da igreja é um ambiente educacional. Sim. Então eu cresci na escolinha bíblica, aprendendo. E quando chega um momento da sua vida, você tem que colocar tudo aquilo ali em prática. Então, o que as pessoas acabam esquecendo, e é o que você falou que é o que é a fé, e aí Jesus, na palavra, ela acaba contemplando que a fé sem obras ela é o quê? Morta. Morta. Então, ou seja, não adianta eu falar que eu tenho fé, eu tenho que executar. E uma passagem que eu gosto muito que fala sobre isso é quando Moisés está lá entre o Mar Vermelho E o povo. e os egípcios vindo atrás, e ele olha tipo assim, e aí Deus? Aí Deus não manda Moisés fazer nada. Ele só fala assim, Moisés, manda que o povo marche. Ou seja, não tinha, Ação. a ação tinha que fazer alguma coisa. Então foi naquele momento ali, meu trabalho. Então todos os locais que eu iniciei o trabalho, eu sempre comecei pequeno. E aí quando a gente estava chegando aqui em Alphaville, a TV Barueri fica no coração de Alphaville, em São Paulo, mostrei o prédio que eu trabalhava. Eu falei assim, olha aqui, Onete, eu comecei como consultor e saí como diretor. Né? Então, a construção é colocando sempre Deus à frente. No caminho, Deus me dá as melhores conexões. Senhor, me apresenta pessoas chaves para que eu possa crescer. Senhor, trabalhe, mas não esmorecer. E aí tem uma outra passagem que eu gosto muito, e aí vem num contexto muito, muito longo, que não dá para a gente se alongar tanto, que é da viúva e o juiz iníquo. Era um juiz que não temia nem aos homens e nem a Deus. E a viúva, no contexto hebraico, naquela situação onde Jesus conta essa parábola, em Lucas, ele cita uma coisa, que a viúva ela não tinha respeito nenhum. Por mais que a lei messiânica, a lei de Moisés, ela trazia algumas coisas que a viúva tinha que ser cuidada, não era a realidade que se acontecia. Então a viúva em nada era basicamente a mesma coisa. Então, quem era a viúva para o juiz para ela ficar lá todo dia? Mas aí Jesus traz um ensinamento. A perseverança.
o que nós falamos hoje, constância, Uhum. ela faz essa diferença. Então, por mais que eu tive várias dificuldades na vida, dificuldades de não ter dinheiro para pagar a faculdade, eu não desisti, eu fui até o final. Me formei em Direito, em uma grande universidade de São Paulo. Ninguém pagou para mim, eu fui lá, eu paguei. Eu fiz aquilo, eu entreguei, eu trabalhava, suava, acordava às 5 horas da manhã, vinha para Alphaville, de Alphaville ia para o centro de São Paulo, Nossa. e do centro de São Paulo voltava para o Capão Redondo. Ou seja, só aqui, para quem não conhece, eu rodava 103 quilômetros por dia. Por dia. Só dentro de São Paulo. Mas você fala assim, mas 100 quilômetros é 1 hora. Uma hora é estrada vazia, né? Você tem que saber como é que é aqui em São Paulo. Você pegar a Marginal Tietê inteira, né, parada quase. Então, essa diferença, esses ensinamentos de perseverar. Então, hoje, quando alguém olha e fala assim, caramba, você mora na beira da praia. Pô, que visão, eu chamei o Onete hoje para ir lá em casa. Você mora na beira da praia, você tem vista para o mar, que lindo. Poxa, isso é sorte, não. Só eu e Deus sabemos o percurso que foi chegar aqui. E aí eu tenho que contar uma coisa. Aqui pertinho, em Carapicuíba, teve um tempo que eu estava desempregado, eu tinha que pagar a faculdade. E eu me vesti de palhaço. Olha que legal, não sabia. Eu me vesti de palhaço. Você entrar lá, depois lá no Instagram tem essa foto. Eu vestido de palhaço e a foto depois eu formado. Depois, quem quiser, entra lá para ver. Porque eu gosto de deixar aquilo ali, aquela imagem. Para nunca esquecer da onde eu vim e quem me ajudou a chegar ali. Sim. Então, aquela imagem, aquela foto, eu não deixo ela esquecer. Eu faço questão. Eu fui vender trufa em Carapicuíba. Pô, Elar, você morava em São Paulo, vinha para Carapicuíba. Vinha. Porque em São Paulo, a fiscalização não deixava você fazer isso. Então, eu ficava na porta da estação. E eu só ia embora, Onete. Eu só ia embora quando vendesse a última trufa. Nossa. Então, essa história eu gosto de contar porque é a perseverança. Se você não tem caminhos para você trilhar, crie seu próprio caminho. Exatamente. Né? Não pense no problema, pense na solução. O que eu posso fazer para melhorar isso aqui? Sim. Para poder chegar aonde eu cheguei. Que legal. Olha que ponto que a gente chegou em relação à educação. Eu queria agora dividir em 2 blocos. O primeiro bloco é a importância da igreja, seja ela evangélica, seja ela católica, a importância da igreja Sim. na sociedade. Porque primeiro busca-se como fuga, Sim. mas tem um trabalho educacional por trás aonde molda e forma o caráter. Isso serve para todos os estilos de vida, para todas as categorias, porque o ambiente ele era desfavorável, mas você teve uma possibilidade de ver uma luz no fim do túnel através de uma instituição religiosa. Exato. A igreja, como papel social, ela é fundamental dentro da sociedade. Sim. E o segundo bloco é que, apesar deste ambiente, você tinha um sonho. E esse sonho ele foi alimentado diariamente, apesar das circunstâncias. Mas isso te proporciona... Era impossível. E totalmente desfavorável, né? E aí entra a fé. Que a fé, as circunstâncias podem ser desfavoráveis, como era o caso que você mencionou, tanto da viúva, porque ela era nada diante da sociedade naquela ocasião, e a mesma situação de Moisés. E a gente poder desmistificar aqui um pouco a questão religiosa. Sim. A gente não está falando de religião. A gente está falando de espiritualidade, de fé. E isso a gente precisa entender na tríade do ser humano. Onete, eu não falei igreja. Eu não falei placa de igreja, qual né? placa de igreja. Eu não falei que instituição. Ela pode ser uma igreja católica, pode ser uma igreja pentecostal, uma igreja tradicional. Enfim, o que você falou é interessante porque recentemente, quem tiver curiosidade, depois pesquisa, a Globo News fez um documentário de 4 episódios contando o crescimento da igreja evangélica, e aí no caso protestante. E aí eu vi uma história lá muito, muito assim, incrível, porque o homem contando assim, olha, eu saí do interior de Pernambuco e fui para Recife. Eu era católico, né? E aí, independente da religião, mas o comentário dele, eu era católico. Cheguei numa cidade que eu não tinha ninguém, não conhecia ninguém, e o meu vizinho de frente me viu que eu estava novo, me convidou para ir na igreja.
E quando eu cheguei na igreja, o interessante foi que a primeira palavra que me falou assim foi: a paz do Senhor, irmão. Naquele momento que aquela pessoa desconhecida até então me apertou a mão e me chamou de irmão, eu deixei de ser um cara sozinho, que não vivia dentro da sociedade, e eu já tinha uma família. Porque eu tinha acabado de receber um irmão. Ou seja, aquele homem nunca mais saiu da igreja. Sim. Porque o que você falou, a questão social, a igreja ela não chega, a igreja chega aonde o poder público não alcança. Então a gente vê lá o grande exemplo disso, para quem conhece São Paulo, vai na Santa Efigênia. Na Santa Efigênia, onde fica a maior concentração da Cracolândia, ou até mesmo ficava, né? Agora tá se fragmentando. Existe uma igreja no meio da Cracolândia. No meio. Onde eles resgatam as pessoas, onde eles dão banho, onde dá comida, dá roupa. Onde aquela pessoa que até então ela está marginalizada, ela encontra um refúgio. Então, sim, quando você encontra dentro do apoio espiritual, e aí nós entramos, e a gente vai falando, vai se criando-se mais blocos aí, sim, né? Quando você tem essa tríade, e eu gosto dessa tríade, que é mente, corpo e espírito, ela é interligada, você se torna um imbatível. Não que você não vai ter problema, mas o baque vem e você aguenta. E às vezes a pessoa fala assim: caramba, cara, tá caindo o mundo, você tá tranquilo. Cara, maior é o que está em mim do que está no mundo. Então por isso eu tenho essa tranquilidade, porque você tem essa tríade muito bem. O espiritual ligado com Deus, a mente exercitando, por quê? A educação. Eu nunca deixei de estudar. Sim. Né? Então a minha formação, fiz pós-graduação. Hoje eu estou estudando e conhecendo o mercado financeiro, porque é onde eu estou atuando com mais afinco hoje, né? O Onete sabe disso. Então, estudando, aprendendo todos os dias, e a única coisa que eu não posso deixar de alimentar é a minha fé. Então, ontem, primeiro dia da semana, para mim domingo é o primeiro dia da semana, não é segunda. Qual é o lugar que eu não posso faltar no domingo? A igreja. Não posso deixar de levar a minha família à igreja. Porque eu tive uma pessoa que fez isso por mim, que foi minha mãe. Sim. Minha mãe já não é mais viva, mas minha mãe me levava para a igreja. Era no domingo, sem falta. Teve uma época que eu lembro que a gente ia todo dia. Enquanto meu pai não se libertava, ela não deixou de ir. Ela ia todos os dias. Todos os dias nós íamos. Então, ela teve esse papel fundamental de me ensinar, e hoje é o que eu passo para os meus filhos. Então, quando a gente tem a instituição como uma ligação entre você e Deus, é para você aprender. E aí, quando você falou no início que a igreja também educa, ela educa. Quando eu vou para a igreja, eu não vou para o culto, eu vou para uma aula. Uhum. Eu vou preparado para aprender. Sim. Eu não posso sair dali sem a minha anotação, sem a palavra-chave que o preleitor falou ali, o pastor, missionário, bispo, apóstolo, enfim, quem seja que estiver ali, o irmão da igreja que estiver pregando. Mas eu faço a minha anotação, faço a minha marcação na Bíblia para depois eu estudar mais a fundo, porque é necessário você buscar o conhecimento, e principalmente nas Sagradas Escrituras, independente da religião, independente da placa de igreja, para você obter a esfera que Deus nos quer. E o que Deus quer para nós? Ele quer que tenhamos vida. E vida com o quê? Com abundância. Então, para que você tenha essa vida e com abundância, você também tem que fazer essa entrega, buscar. Né? E aí volta aquela palavra da primícia que você falou. Cara, para mim é sensacional. A entrega, a oferta, isso é importante. E não estamos falando de dinheiro. Estamos falando de princípios, de vida, de entrega. De valores que são imprescindíveis, inclusive, para a sociedade. E a fé, a gente precisa deixar muito bem claro que é sobre espiritualidade. E essa fé, a gente olhando para trás, independentemente da religião, você já exerceu ela em vários aspectos da vida. Sim. Você só sabia que era a fé. A fé. Porque a fé não é sobre tamanho, é sobre ter ou não ter. Sobre ter e exercer. Porque ter e não exercer é mesmo que não ter.
Então é muito, muito claro isso que eu quero que você entenda, que o que a gente está discorrendo aqui é sobre algo que você já tem, que eu já tenho, que nós possuímos e que nós precisamos exercitar. Eu digo que é o combustível é esse, para qualquer sonho. A fé é o combustível para realizar qualquer sonho. Tanto é que nós temos a prova que você falou, um dos sonhos. Um dos sonhos. Foram vários realizados. Exatamente. E agora você falou em outro ponto que eu quero que a gente faça tipo um hot seat aqui. Eu vou fazer o papel de um leigo que eu não sei o que você faz. Eu quero que você me diga o que você faz. O que você faz Meu hoje Deus profissionalmente. Né? Eu sei que você faz muita coisa, mas eu quero que você fale principalmente da conta Infinity. O que é a conta Infinity? O que é o banco Infinity? O que ele faz para que eu possa ter o benefício de poder ser um cliente seu? Claro, e isso eu já fico feliz porque eu posso dizer que o Onete já é um cliente meu. Um dos primeiros. Cliente, um dos primeiros, exatamente. Porque eu precisava falar da conta Infinity. Para quem eu vou falar primeiro? Falar para quem está próximo de mim. Sim. Né? Então, A rede de credibilidade. A rede de credibilidade. Olha, se eu falar para o Onete, ele validar o que eu estou falando, eu tenho certeza que quando eu chegar no patamar de ter um cliente, eu vou falar com esse cliente vai ouvir, porque eu confio no seu teor de julgamento. Olha, isso é um bom produto, isso é algo bom, é algo que eu confio, é algo que eu vou fazer, é algo que eu posso ter para minha família. Então, a validação de quem está próximo de você é muito importante. Óbvio que você não pode ter ele só como termômetro. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você quer iniciar um negócio e você está esperando que alguém próximo de você valide, mas muitas das vezes quem está mais próximo de você não vai te apoiar e nem vai te validar. E isso aconteceu comigo no meu negócio. A Conta Infinity é algo que eu estou construindo, mas eu tenho um outro negócio na educação, que já estou nesse ramo há 15 anos, mas eu nunca vou lembrar da frase que a minha esposa falou assim, ó, esse negócio não vai dar certo. Melhor você arrumar um emprego. Ela falou desse jeito, e isso a gente estava num momento da nossa vida muito bom, mas a gente estava começando a perder tudo, porque estava em época de pandemia, época que estava tudo fechado, não estava conseguindo vender, o negócio que eu tinha me mudado para o litoral não estava dando certo, então precisava girar algo rápido. Eu falei, não, vamos criar aqui a Educare, no caso. E aí chegou um momento que ela pegou e falou assim, ó, amor, isso não vai dar certo. Não vai dar certo, melhor você arrumar um emprego. Você é muito bom, você é um bom executivo, você fala bem, você se vende bem, ou vai advogar, ou vai fazer alguma outra coisa, mas esse negócio não vai dar certo. Aquilo ali eu tinha duas opções, Onete. Parar. Ou se incomodar ou se acomodar. Ou eu falar assim, ou impulsionar. Assim, cara, isso aqui é a fagulha que estava me faltando. E aí, não vou entrar em detalhes, mas a gente estava num momento assim, horrível financeiramente, onde eu estava comprando a comida de graminha em graminha. Vendendo almoço para comprar janta. Exato. Tava com 3 crianças em casa, a esposa e o cachorro. Eu falei, meu Deus, e agora? E aí foi ali a virada de chave. A Conta Infinity chegou num momento muito bom da minha vida, onde a minha empresa já estava consolidada, onde ela já estava crescendo, e eu falei, agora eu posso apostar em algo a mais. E entrei na Conta Infinity como cliente, porque eu comecei a entender que o meu dinheiro tinha que trabalhar para mim. Uhum. Por quê? Eu ganhava dinheiro, e ganhava um bom dinheiro. Para mim, para a situação do Laércio lá de trás, era algo que talvez nunca teria imaginado ganhar. Não era a tua realidade. E era mais do que o dobro do que eu ganhava como executivo, a hora que eu fui diretor de grandes instituições de ensino. Então tinha um bom salário. Então ganhava bem, tinha um bom rendimento. Mas começou, falei, e agora? E o dinheiro? O que eu faço? O que eu aplico? Onde eu coloco? Aonde eu jogo? Aonde eu faço? E aí surgiu um amigo, me ligou, dos Estados Unidos. Cara, já ouviu falar da Conta Infinity? Não. Ó, conhece ela, abre sua conta. Abri a conta. Depois conheci, vim em São Paulo conhecer, que uma das sedes fica em São Paulo, outra fica no Rio de Janeiro, fica no Brooklyn. E eu gostei tanto, que eu falei, eu tenho que fazer parte disso. E aí a Conta Infinity me deu uma segurança. Por quê?
o dinheiro, por mais que a gente ganhe, se você não ter a sabedoria do que fazer com o dinheiro, e já Salomão já nos ensina isso, ele se escorre pela sua mão. Então eu comecei a fazer algumas ações e aplicar a educação financeira na minha vida. Porque eu ganhava dinheiro. Só que eu só ganhava dinheiro. Porque na mesma velocidade que ele vinha, ele o quê? Saiu. Ele ia. Normal. Mas, 99% do brasileiro. exato, só que quando eu comecei a entender que, e aí eu gosto da frase do Einstein, que ele fala, juros compostos, que é a 8ª maravilha do mundo, e se você não entende os juros compostos, quem entende ganha, e quem não entende, paga. Paga, né? Então, quantas pessoas você já conhece que já se enrolou com cartão de crédito? Eu sou uma delas. Já me enrolei, porque aí, não, segura essa. Pô, a fatura já dobrou de valor, mas tem que pagar porque eu não posso perder esse cartão, não sei o que, não sei o que. Você perdeu dinheiro, porque os juros compostos tomou de você. E aí eu comecei a entender que os juros compostos pode me dar uma rentabilidade. Então, eu fiz uma pequena aplicação na Conta Infinity, comecei a testar ela, vi que a rentabilidade dela é muito boa. Então, a menor rentabilidade que ela me traz hoje é de 1,31 ao mês. Se você for olhar, é melhor do que qualquer poupança. Sim. Então, ela me traz uma segurança hoje que eu posso escolher o produto que eu quero fazer. Então, hoje eu sou um investidor que eu tenho todos os produtos da Conta Infinity, praticamente. Só falta um. Você é um cliente fiel. Sou um cliente fiel porque eu vivo e respiro isso. Eu coloco a minha reserva, parte da minha reserva de emergência lá. Eu faço um investimento de curto prazo para que eu possa realizar outros sonhos, outras viagens que eu quero fazer, inclusive voltar para Israel. A poeira vai baixar, o Laércio vai estar lá de novo. Né? Quero voltar aos Estados Unidos. Tem outros lugares no mundo que eu quero visitar também, então tudo isso eu vou planejando ali. Mas eu também faço o meu maior planejamento, que é o meu futuro e o futuro dos meus filhos. Então, dentro da Conta Infinity eu tenho essa segurança, porque a mitigação de riscos que a gente tem dentro dela, cara, é fenomenal. Então, todo o corpo por trás da Conta Infinity, a segurança que eu sinto dentro dela, que não é um negócio, é um banco de verdade, é algo que está trazendo-me segurança, e a aplicação que nós fazemos traz em ouro. E quem é o dono do ouro e da prata? É papai, né? Então, toda essa mitigação que nós temos, ela me traz essa segurança. Né? O mercado financeiro internacional, e aí tem que sentar com cada um aí para falar dela, porque é onde a gente tem o maior crescimento, fazer um planejamento para o cliente, cada cliente é diferente um do outro. Se eu conversar com você sozinho, vai ser de um jeito, se eu conversar com a sua esposa, o pensamento dela vai ser diferente. Então, ela é um outro tipo de cliente. Engraçado que eu abri uma conta de um casal, eu estava até falando para você que a conta foi aprovada hoje de manhã, e são dois perfis diferentes. Ele é empreendedor, ela é CLT. A realidade dele é uma, a realidade dela é outra. Ele pode fazer mais, ela tem que fazer menos. Mas como é que eu consigo casar isso aqui? Fazendo um bom planejamento familiar para eles. Então isso é interessante. Então, quando a gente se planeja, tem essa educação. Hoje, todos que eu abro a conta da Conta Infinity ou Net, eu procuro ensinar eles. Não é um negócio, abre sua conta aqui, coloca o seu dinheiro, que o dinheiro vai render. E abandonou o cliente. Não. Você tem que fazer um planejamento para ele. Então, além de tudo, nós planejamos. Então, é uma conta digital com atendimento presencial. Olha que interessante. Então, isso é o diferencial. Não é só porque nós temos duas agências que... você tem conta digital? Tem. Sabe onde é a agência dela? Não. Se você precisar de qualquer coisa, vai falar com quem? A Diviso. Que às vezes demora para responder. Então, na Conta Infinity, nós temos esse diferencial, essa dinâmica de cuidar do cliente como se ele fosse único. Não é uma conta que você pode operar tudo que você quiser, tanto pessoa física como pessoa jurídica, mas o foco que nós temos é investimento. E por isso que ela é diferente. Ela é uma conta diferente para a gente entregar algo diferente. E eu gosto de dizer que é a conta que mais rende no Brasil. Então, com certeza, você ouviu essa frase minha, mas a Conta Infinity hoje é a conta que mais rende no Brasil. Então, se você quiser, chama o Laércio aqui que a gente vai cuidar de você e do seu patrimônio. Que legal. As pessoas que têm curiosidade, entenderam, é um banco digital,
Beleza, mas vão te encontrar onde? Qual é o teu arroba? Qual é o teu Instagram? Meu Instagram é @Laércio Bueno Silva. Olha, muito fácil. É. @Laércio Bueno Silva. Chama lá no direct que eu vou cuidar de você. E lá no meu Instagram tem todas essas histórias que a gente está falando aqui. Tem a história de como eu comecei a investir, tem a história do Laércio vendendo chocolate em Carapicuíba, tem a história do Laércio se formando, tem a família do Laércio, né, que é o Laércio, a Karina, a Jennifer, o Lorenzo e a Luna, né, os 5 que nós estamos aqui. É a minha família, meu maior presente, é por isso que a gente entrega aqui. Então, lá tem o Laércio Israel, que você vai poder ver ele lá também, vai ter o batismo da minha esposa. Então, entra lá no Instagram. Não sou um cara de postar muito no feed, vai lá nos stories que o segredo tá lá. Não olha os stories, né? E eu quero abrir a conta. Ok, legal, bacana. Fácil. Vai na loja de aplicativos, vai lá no app, na Play Store ou na Apple Store e coloca Conta Infinity V2. Por que V2? Porque a gente está na versão atualizada. Então, Conta Infinity V2, baixa o aplicativo. Você só precisa ter uma coisa em mãos para você abrir sua conta ali naquele momento, Onete. Qual? Documento. Documento? Seja ou o RG ou a sua CNH. Baixa ali o aplicativo. E no aplicativo você já consegue fazer investimento em todos os produtos. Mas óbvio, como eu falei, eu não quero que você invista. Eu quero que você planeje. Então me chama que eu quero cuidar de você, ou eu, ou um dos nossos executivos. São mais de 50 executivos hoje espalhados no Brasil. Temos clientes no Brasil, fora do Brasil, né, que você pode fazer suas aplicações também fora. Se você quiser, nós vamos fazer um melhor planejamento para você. Então é muito fácil abrir a conta. Basta só baixar o aplicativo, ter o documento e foto. Não errar ali os dados, tomar cuidado, porque às vezes na correria eu sempre pulo um nome meu, tem um nome composto, eu sempre pulo. Mas quando você vai ali, coloca o nome certinho ali, coloca o número do documento, coloca a data de expiração ali do documento, da expedição, que aí vai rodar tanto o RG como a sua CNH e a conta vai para análise rapidinho, ela está aberta e você vai poder utilizar. Então é fácil, prático e objetivo. Objetivo, com toda certeza. Que legal. Lécio, nós vamos seguir nessa linha do profissional. Dá para perceber que a sua vida foi pautada na educação. Exato. Eu queria que você falasse um pouco da importância da educação no empreendedorismo. Porque a gente cresce diante dos desafios e muitas das vezes pelo ambiente desfavorável, ao caos, às circunstâncias, a gente não é treinado nas 3 esferas que você falou. Exato. Nem na espiritual, nem na mental e principalmente na física. Meu Deus. A gente não tem hábito de Demorei cuidar do corpo. anos para começar a cuidar do corpo. Exatamente, mas porque a gente não foi educado. Não significa dizer que os nossos pais não foram sábios. Eles foram sábios. Dentro da realidade deles. Exatamente, eles só transferiram para nós aquilo que eles receberam. Exato. Nós vivemos numa era da informação acelerada. É tanto excesso de informação que a pessoa às vezes não sabe para que lado seguir. Exato. Mas entendendo que a base, a essência, sempre será a educação. Meu pai dizia assim, ó, meu filho estuda. Essa frase ela é emblemática na minha cabeça. Que o peso da caneta é mais leve do que o peso de uma enxada. E isso eu falo porque o único calo que eu tenho na mão é da minha aliança. Eu não sou do trabalho pesado. E honestamente falando, não eu nem quero. Mão, não. Eu nem quero. Tá cheio de calo. Eu nem quero. Mas mentalmente eu trabalho muito, porque eu trabalho com documento, burocratização. Então isso me trouxe uma possibilidade, através da educação que ele me deu, de poder ser uma pessoa que gostasse de estudar. Por exemplo, eu formei engenharia, hoje a gente está formando em uma pós-graduação em neurociência, para estudar o comportamento humano, fiz curso de PNL, coach. Por quê? Porque isso me trouxe a avidez por estudo. Sim. Eu queria que você discorresse nessa linha do tempo da importância da educação, mas principalmente voltada no empreendedorismo. Porque para investir eu preciso ter uma educação financeira. Com certeza, você precisa se alocar. Mas a gente vai ter que voltar muito tempo atrás, década de 90 ainda. Eu estudava numa escola particular, não posso falar, o colégio adventista, e estudei lá do 0 até praticamente até os 9 anos de idade, até onde meu pai pôde pagar a escola. Depois fui para a escola pública, foi onde eu conheci minha esposa, Karina, foi a melhor coisa que me aconteceu. Conheci a Karina lá, no colégio Mário Rangel, no Capão Redondo.
Mas eu sempre gostei de estudar. E a escola era... Eu me tornei muito, desculpa a palavra, vagabundo na escola pública. Por quê? Porque o ensino era atrasado. Eu estava já um pouco mais adiantado. E aí eu pedi para o meu pai para me colocar numa escola de informática que tinha lá no centro do Capão Redondo. Em cima de um banco e tal. E essa escola, se eu não me engano, existe até lá, até hoje. E ele me colocou. Eu fiz o primeiro módulo, que era o Kids. E aí ele pagou ali, na época era um salário mínimo quase, o valor ali da escola. E aí ele pegou e aí eu queria continuar. Ele falou, ó, agora não tem como, já tô apertado, não tem como fazer. E eu lembro que eu fui lá, no dono da escola, falei assim, ó, deixa eu entregar folheto. Porque sempre tinha algum moleque lá entregando folheto na porta. Então o meu primeiro trabalho foi para pagar o meu curso. Que legal. Eu fiz todos os cursos da Company, que era o nome da escola. Fiz todos os cursos deles, até a parte de hardware. E ali foi a minha sacada, que a educação poderia mudar. Porque eu comecei a ganhar dinheiro e também comecei a estudar, então eu conseguia pagar, fazer o curso e tudo mais. Anos depois, fui trabalhar numa grande rede de franquias, que cresceu muito, de cursos profissionalizantes. Também vendendo e estudando. Sempre O fiz essa, benefício do sempre estudo. fiz essa jogada. Olha que eu falei da Conta Infinity. Eu não só trabalho com a Conta Infinity, eu sou cliente da Conta Infinity. Uhum. Por que eu faço isso? Porque eu não posso vender algo que eu não compro. Sim. Então eu tenho essa consciência desde a época do curso. E os anos se passaram e eu vim trabalhar numa faculdade de São Paulo, uma faculdade FCE, essa faculdade majoritariamente de pós-graduação. Eu estava me formando ainda, pouco tempo antes dessa virada de chave que eu estava ali em Carapicuíba vendendo os doces para pagar o curso. Conheci lá em uma mentoria, conheci um diretor e aí ele falou, não, você tem que vir trabalhar comigo. A gente faz a oportunidade, né? A gente se vende bem. Sim. E aí o cara me convidou para vir trabalhar, o Alexandre, um beijo para você, Alexandre. Me convidou, me deu a oportunidade, mas ele não me colocou num cargo alto, me colocou como consultor. E comecei a trabalhar nessa faculdade. Nessa faculdade eu comecei a galgar as minhas etapas. Então entrei como consultor, supervisor, gerente acadêmico, até assumir a unidade acadêmica de São Paulo. Ou seja, imagina, eu um jovem de 20 e poucos anos, recém-formado, tinha doutor que estava abaixo de mim, porque eu era o gerente acadêmico. Eu cuidava da unidade acadêmica inteira. Eu reportava só quem? Só o mantenedor da instituição e o diretor acadêmico, só. Então cuidava de mais de 1.000 alunos que estavam ali abaixo de mim. Mas a gente foi galgando. Mas isso foi sempre comitante a estudar. Não tem como eu vender algo se eu não tenho um treinamento. Não tem como eu encantar a pessoa se eu não colocar em prática aquilo que eu aprendi também. Porque tem muita gente que estuda e não coloca nada em prática. Obeso mental. Volta à questão da fé. Não adianta você falar que tem fé, você tem que colocar ela em ação para ela se mover. Então, sempre em todas as instituições, recebi o convite para ser diretor da Faculdade Batista de Minas Gerais. Então, foi um momento muito decisivo ali na minha vida, onde eu tenho uma carreira que eu estou crescendo aqui, já estou há 5 anos nessa instituição, crescendo, tendo evolução, prática, não sei até onde vai ser o limite, e chega uma instituição e fala assim, ó, eu quero você. Tem coragem? Passo valorizou. Valorizou, né? Muito. Quero você. E aí foi quando eu falei assim, poxa, coloquei na mão de Deus. E aí eu lembro, tem uma ligação com Israel essa história, tá? Uma senhora, uma amiga, ela foi me visitar lá no meu escritório lá em São Paulo, da faculdade. E ela trouxe 5 pedras de Israel. Ela tinha acabado de chegar de Israel. Ela trouxe 5 pedras e ela falou, filho, ela me chama de filho, Dona Nésia, um beijo, Dona Nésia. Ela me colocou aqui, a pedra me deu, eu tenho essa pedra até hoje. Ela me deu, fica na minha mesa, no meu escritório. Ela falou assim, eu vim aqui, mas eu tô com o coração apertado. Foi por quê, Dona Nésia? Porque Deus está me mostrando que você vai voar. E aí eu falei, verdade, essa é a minha última semana aqui.
Ela não sabia. E ali foi a confirmação que eu precisava. Uhum. Né? Ela me deu a pedra e ela falou: de todo mundo que eu conheço, você é o próximo a Israel. E eu tomei posse e E realizou. Foi. Me planejei para isso. E aí fomos para BH, ficamos lá. Foi um tempo maravilhoso de aprendizado, de, de você também se colocar à prova de algumas coisas, de, poxa, às vezes é fácil você estar dentro do seu ambiente e você crescer. Quando você vai para um outro ambiente, aqui, todo mundo me conhece, em São Paulo, na educação, todo mundo me conheceu, começando desde baixo até crescer. E quando você já chega num cargo alto, né? Como fazer, como operar isso? Então, foi um desafio ali, né? E eu lembro que eu liguei para um amigo que você conhece, o Adailton. Eu liguei no dia que eu cheguei em BH à noite, eu liguei para ele: Adailton, me fala uma palavra, que amanhã eu vou estar assumindo a diretoria, eu vou assinar a ata, assumir a diretoria da faculdade, do grupo IPMIG. Me fala aí uma palavra. Eu falo assim: ó, nunca esqueça de onde você veio. Nossa. E aí, quando ele falou isso, desceu aquela lágrima, né? O Adailton, você sabe que é um amigo, um querido, que a gente tem em comum, que nem sabíamos que era o nosso amigo em comum. Inclusive, eu fiquei na casa Depois, dele. isso, então, só depois que a gente foi descobrir isso. E fizemos essa jornada e Deus preparou algo diferente. Ó, tinha uma faculdade à venda lá em Praia Grande, no litoral de São Paulo. E eu falei para minha esposa: vamos lá ver? A gente chegou e falou: não, é aqui mesmo. E fomos. E de aluno me tornei sócio de uma instituição de ensino superior no Brasil. Que legal. Mas deixando bem claro que a vida do empreendedor é resolver dor. É empreender na dor. Exatamente. A gente tá falando a parte boa, que é Foi necessário. Feliz ali, né? E aí veio a pandemia. Meu sócio, um querido, um amigo, mas ele não ficou muito bem, ele quis desfazer do negócio, não o nosso negócio, desfazer de todos os negócios dele. Começou a vender tudo no meio da pandemia. E eu falei: e agora, o que eu vou fazer? E aí foi a hora que eu falei assim: eu vou abrir a minha instituição. Eu vou escolher o nome, pedir a direção de Deus. E foi aí, nesse momento, que a minha esposa falou: ó, não vai dar certo. Você tá há 3 meses, não vendeu nada. Imagina, um cara que era explosão de venda em todo lugar que eu passei. Os outros. E agora, no meu negócio, não vendia. O meu negócio não dava certo. E aí eu lembro, Onete, que eu fiz eu tenho uma frase que eu falei assim: eu deixei muita gente rica. Porque nesse período, não era só o dono. Eu cuidava dos parceiros, dos polos. Então, muita gente prosperou muito na minha gestão. Mas eu, por mais que eu tinha um bom salário, eu era salariado, você nunca vai ver um cara que é assalariado rico. Ele é assalariado. Ele é escravo daquilo ali. E aí foi quando eu falei, nesse momento, eu falei: não, poxa, meu Deus, aí foi um desafio. Meu Deus, estou vendo, eu prosperei tantas pessoas cresceram através da minha gestão, porque eu agora não consigo. Ficou parado. Onete, parado, você quer parado? Não vendia absolutamente nada. Todos os meus cursos, plataforma. Eu lembro que eu passava 12, 14 horas construindo o site. Fui eu que alimentei todo o site. Você entra lá hoje no site da Educare e todo o site alimentado fui eu que alimentei. Informação dos cursos. E aí ligava o programador, faz isso, tal. E aí eu tinha que trabalhar, atender o que tinha que fazer, vender. Então era o exército de um homem só. Lá na sacada da minha casa. Eu, empreendedor. Você é CEO do quê? Do meu próprio CNPJ. E aí foi indo. E chegou esse momento que foi um momento decisivo, quando a minha esposa falou isso. Quando ela falou isso, ela falou por quê? Porque a gente estava num momento de escassez muito grande. Tudo que eu tinha, tudo que tinha me ficado, porque a pandemia eu tive que racionar todo o recurso que nós tínhamos para poder manter a nossa casa, né? Aí eu já não era mais o assalariado. Nesse momento eu já estava empreendendo, né?
E aí, óbvio, ele quis vender e eu era menor, não peguei basicamente nada. Peguei material, peguei 3 computadores, 2 mesas, cadeira, foi o que eu peguei para começar, né? E aí foi ali que deu start. E foi com lágrimas, semeando com lágrimas, que hoje eu olho para trás assim, cara, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E a minha esposa hoje, graças a Deus, ela fala assim, que bom que você não me ouviu. Que bom que você não me ouviu, que você insistiu, que você perseverou, porque tá tudo bem? Claro que não. Todo dia o empreendedor é isso, resolver a dor. Todo dia você sente uma dor nova, todo dia tem uma situação, é um colaborador, é isso, é um fornecedor que não te paga, o fornecedor tá 3, 4 meses sem te pagar e você tem que manter a estrutura inteira. Sim. Como é que você faz isso? Cara, vai indo. A prioridade é isso aqui, vamos fazer o negócio rodar. E isso foi me alimentando, foi colocando visão, Deus foi dando sabedoria, né, pedindo a ele, e fui estudando, eu vindo de direito, olha a salada, né? Fiz direito, trabalho com educação e estava administrando. Olha que coisa louca, e fui ter que aprender. Peguei lá, o que eu fiz? Eu não fiz academia de administração, mas eu tinha acesso a todos os módulos. Sim. Eu fui estudar. O teu próprio produto. No meu próprio produto de administração para poder administrar minha empresa. Sim. Não, fazer um fluxo de caixa, a resolver, até eu ter uma pessoa para fazer para mim. Sim. Mas no começo é esse desafio que a gente passa. Desafio, você tem que se entregar. Não existe outra palavra, entrega. A entrega é a constância. Exato. Eu acho que é 2 coisas que a gente tem que E deixar bem claro também, Lécio, que eu acho que para todos que estão passando por isso aqui, esse momento que você viveu, ou que vão passar, que quando você tem uma meta, um alvo, um sonho, um objetivo, cara, vai em busca dele. Vai ter dias nebulosos, sim, vai ter trevas, vai ter caos, mas vai ter também dia de sol. E é engraçado que assim, o Júlio, que é o nosso presidente na Conta Infinity, ele fala uma frase maravilhosa. Um dia ruim não quer dizer que você está em uma vida ruim. Uhum. Essa frase, para mim, ela casa muito bem. Porque, às vezes, nós temos você fazendo neurociência, você sabe que o nosso cérebro ele é programado para o caos. Sim. E ele só lembra aquilo que é ruim. Ele não lembra aquilo que é bom. Não lembra, ele não tem essa... Então, se você olha assim na história, Davi... Pô, o Davi fez tantas coisas. Ah, mas no final da vida do cara, o cara tava só o caco, porque errou. Mas peraí, ele mais acertou ou ele mais errou? Uhum. Se eu te falar 10 elogios aqui, tu esquece, mas se te der uma crítica, tu... Pronto, acabou, você vai ficar, pô, o cara ficou falando de mim. Uhum. Então, o nosso cérebro, ele é assim. Então, quando você para de reclamar, que reclamar é uma essência totalmente negativa e te puxa para baixo. Clamar para trás, clamar exato, de ré. Exato. Você faz... Cara, você para de fazer isso, a sua vida você já começa a andar no modo 2 do WhatsApp. Quando você aperta aí 2 vezes para a velocidade, aumenta. Porque enquanto você ficar nessa, reclamar, sua vida não vai andar. Atrasa, né? Não vai para frente, cara. E isso é muito ruim. E as pessoas acabam olhando mais o erro do que os acertos. Sim. Um amigo, infelizmente o negócio não deu certo, e ele falou, pô, tô com sentimento de impotência. Eu falei assim, cara, você é um vencedor. Você chegou onde 90% das pessoas não chegaram. Eu já tive negócio que deu errado. Eu já tive negócio, não falei ainda, mas eu tive uma grande empresa que deu total errado. Total errado. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Deu errado. O que a gente faz? Aprendizado. Continua andando. Continua fazendo. E uma coisa que eu não gosto de falar a palavra tentar. Também não porque gosto. Não existe tentar. Ou você faz ou você não faz. Testar. Testar, exato. E aí você falou um ponto que eu gosto. O cérebro ele foi programado, na verdade, para não gastar energia. Exato. O cérebro ele protege. E quando você pega a fala da sua esposa, e por 2 vezes voltou, e eu quero frisar isso,
quando a sua esposa fala assim, é melhor você ir em busca de um emprego, na verdade ela não estava desejando teu mal. Não. Ela estava de alguma maneira te protegendo. Exato. Porque o nosso cérebro tem esse poder de proteger para não ter que entrar no cortisol, que é o do estresse, para que possa gastar energia, porque dá trabalho. Empreender dá trabalho. Muito. Emprego já está dizendo, é mais leve, é mais seguro. E muitas das vezes, a outra palavra que eu não gosto é zona de conforto. Porque às vezes a gente vive numa zona, aí eu gosto de substituir conforto por comodismo, porque Sim. muitas vezes é mais cômodo do que confortável. Exato. Então, quando isso te tira da zona do cômodo, que aí gera um incômodo, você começa a entrar em ação. Essa ação dá trabalho, Lécio. Só que não é qualquer pessoa. A gente precisa entender que por mais que a gente não tenha administração, que a gente não tenha educação financeira, mas isso não pode nos impedir de fazer com que a gente pare de ir em busca dos nossos sonhos. Exato. Então, pegando todo esse gancho, porque assim, que papo gostoso, meu irmão. Eu vou te falar, passou uma hora que eu nem vi. Meu Deus, já. Porque assim, tu fala de uma maneira tão doce, que até assim, eu passaria horas aqui te ouvindo. Mas eu quero deixar bem claro, pra gente poder finalizar. Primeiro eu quero agradecer aqui o meu amigo Douglas, que é o meu compadre, meu padrinho de casamento. Ele trabalha numa empresa chamada Nippon Flex, e aí ele me deu essa garrafinha de presente, aonde faz com que a água fique alcalinizada para que a nossa água alcalinizada que agora. é muito boa para a saúde. Com certeza. A gente que já vai chegando numa idade, a gente tem que começar a Tem que melhorar, cuidar, né? exato. Cuidar isso aí. Então isso limpa a água do meu corpo, eliminando as toxinas, metais Sim. pesados e tudo mais. Isso é a importância de poder cuidar da saúde. Outro ponto, meu irmão, é um presente que nós trouxemos para você. Isso aqui é da minha amiga e futura sócia, tá? Suelen. Ela faz uma obra de arte tão bonita Meu Deus. que ela pega uma foto da família e ela representa, inclusive tem aquela Olha que linda. representa numa obra de arte, numa miniatura. E aí eu quero te entregar isso aqui, meu irmão. Poxa, Porque Neto. você é uma pessoa muito honrada por mim, Meu muito Deus. estimada. Olha e que que lindo. você possa colocar aí Minha família inteira, será que ele consegue pegar aqui depois? na sua Vou casa. tirar aqui pra a luzinha, que aí eu acho que vai... Aí, E aí tem olha que lindo. Obrigado. Como é o nome dela? Suelen. Suelen, Deus abençoe a sua vida, tá? E as suas mãos, que ficou linda. Né? Fenomenal. Não, lindo demais. Obrigado, Anete. Então eu quero te dar uma oportunidade dentro da rede de credibilidade que eu tenho, da gente poder fomentar negócio. Você não vai fazer patrocínio para passar comercial na TV. Você vai fazer patrocínio para você entrar no ecossistema dentro de um acesso que nós vamos te permitir para que você seja agraciado na minha rede de credibilidade, onde o seu negócio possa ser escalado para um nível melhor de prosperidade, de prospecção, mas principalmente de venda. Nosso objetivo aqui é fazer com que a sua empresa cresça. Então, se você quer ter a sua marca, a sua empresa atrelado à TV Barueri, através do nosso programa Papo Nobre, eu te dou a oportunidade de você entrar no @ONETJR, ONETEJR. Depois eu vou passar aqui, mas você tem o privilégio e a oportunidade de fazer parte disso. Para a gente poder finalizar, eu sempre peço assim, Laís, e muito obrigado por você Eu que agradeço. abrir um pouco, escancarar um pouco da sua vida, é muito importante para a gente, mas vamos imaginar que você tem 1 minuto e todas as redes televisivas, todas as rádios, todas as redes sociais estão apontadas para você agora. E aqui nessa câmera eu queria que você deixasse uma mensagem de 1 minuto para quem está nos ouvindo. Uau. Eu quero só dizer algo para você. Não desista. Não desista dos seus sonhos, não deixe ninguém parar você. Se alimente daquilo que é bom, seja físico e espiritual. Esquece um pouco as redes sociais, esquece. Selecione principalmente com quem você segue, com quem você anda. E coloque sempre o Senhor na sua frente, sempre diante de você em qualquer decisão da sua vida, para que Ele te fortaleça, te abençoe e te guarde. Quero te dizer que pessoas relevantes para mim, da minha rede de credibilidade, vão estar aqui para te estimular e, inclusive, talvez até te provocar a você sair da inércia, da ociosidade, para você ir em busca do seu objetivo. E eu quero ouvir testemunhos de pessoas que, através dos nossos testemunhos, daquilo que nós superamos como nossos desafios, possa ser uma
ponte para que você possa realizar o que você deseja. Então, nós nos vemos no próximo sábado com outro convidado especial e eu te garanto que você será o maior beneficiado. Deus abençoe a todos. Obrigado, Onete.